Isso que aconteceu foi verdade, então, do pessoal se juntar para ficar vendo se a nave voltava? Como é que foi isso aí? Então, essa região aqui, ela é, digamos assim, uma rota onde tem muitos avistamentos, e isso há muito tempo. Esse ano, por exemplo, já teve dois avistamentos registrados, né? Vem da cidade de Três Pontas e vai sentido Três Corações. Aí o pessoal especula que eles saem da represa de Furnas, aí passam por aqui, que pegam essa parte que é uma parte da zona rural da cidade, e vai sentido São Tomé das Letras, Carrancas, e por ali, São Bento Abade, aquelas cidades onde tem muitas pedras lá, né, muitos minerais lá, Rubão, que Rubão, vem da extração de pedras. Rubão, então pegando esse gancho aí, já que tu mencionasse, então quer dizer que ainda, claro, Minas Gerais a gente conhece porque tem bastante, é um hotspot muito frequente, né, de avistamento. Então quer dizer que ainda a Varginha continua com os avistamentos ainda. Então, esse ano foram que eu tive conhecimento dois, né? Um no final de setembro e um em abril. Aí geralmente são naves desse formato tic-tac, né? Sim. E algumas Interessante. vezes, assim, lentamente saindo algumas sondas, assim, então. E vai, assim, estendendo por toda essa região, assim, rural, que corta a cidade Sim. entre Três Pontas e Três Corações. Você particularmente já viu algo por aí, Rubão? Então, eu já vi essas luzes, né? Hum. É, algumas vezes, assim, passando por essa rota, né? Hum. E Geralmente à noite, assim, no horário da madrugada. sim. E agora Aí, ó, morando aqui na região aqui, eu futuramente, assim, eu pretendo colocar uma câmera aqui para pegar isso daí. ô Aí é Rubão, bom, hein, cara? Você conseguir fazer esse projeto, né? Não sei se o pessoal permitiria usar algum terreno, algum local mais Não, alto aqui aí, da né? varanda de casa aqui dá para pegar tranquilo aqui, dá Ah, para pôr Ah, na, Rubão, é. Aí é mas aqui bacana, na hein? área de serviço aqui, se puxar uma em cima aqui. Sim. É porque é o Rubão, deixa eu seguinte. fazer uma pergunta. Não, só para emendar, Ah, o tá. Éder, peraí. Vai lá, vai lá, vai A lá. gente está com um projeto de colocar câmeras em alguns lugares, né? Algumas regiões, né? Sim, eu ia perguntar né, aproveitar o gancho, né, a gente tava falando sobre a Varginha. Eu perguntar pro Rubão sobre o antes do acontecimento em Varginha, como na visão do morador dele, né, porque o pessoal que é morador geralmente tem mais informação do que as próprias pessoas que fazem a pesquisa, né, então, porque aquele né, o negócio o de boca a boca do povo, um vai passando pro outro, e aí vira aquele zum zum zum, né, que toda o pessoal da cidade fica sabendo, né. Eu ia perguntar pro Rubão se antes do acontecimento de Varginha já tinha tido alguma coisa como se fosse parecido ou igual ao acontecido em Varginha, tipo assim, ó, um avistamento que toda a cidade ficou sabendo, um acontecimento, por exemplo, tipo assim, de um ser que foi visto também, antes de Varginha ser relacionado. Então, em 63, né? Teve um caso de um morador de Varginha que na época ele era recruta na ESA. Então aconteceu na ESA em 63, ele foi abduzido. É o senhor Geraldo Bichar, é um caso assim já conhecido da ufologia. E ele fez uma hipnose e deu detalhes ali de como foi a abdução dele, né? Isso foi em 63, é claro que com as referências que ele tinha da época, de 1963, do caso, né? E aí depois ele serviu um ano lá, que é o serviço obrigatório, e voltou para a cidade. Aqui ele foi barbeiro muito tempo, inclusive eu frequentei o salão dele durante décadas, né? Uma pessoa e sempre ouvia as histórias dele. Mas só que de 63 a 1978
Houve muitos avistamentos numa região mais central, que é ali da Vila Mendes, estendendo pela rua Rio de Janeiro. É numa região bem central aqui da cidade. E aí foi noticiado, por exemplo, eu mandei para você uns recortes de jornais de 1971. Já já a gente exibe. Um desses avistamentos foi investigado pela FAB, oficialmente, com um documento que o pessoal tirou do Arquivo Nacional. Só que tem muitas testemunhas, inclusive numa dessas reportagens, o senhor Geraldo Bichara aparece como testemunha, que ele viu o OVNI. Só que muitas testemunhas falam que o OVNI em formato de disco, ele parava na casa, em cima da casa do Geraldo Bichara. Então, ele fala que não voltou a ser abduzido e tal, voltou a ter contato com os seres. Mas até 1978 isso era uma coisa muito frequente. Aí a nave vinha dessa rota, sentido 3 pontos, sobrevoava o centro da cidade e depois ia embora sentido 3 pontas, ali, 3 corações, e ia embora. E isso foi avistado no centro da cidade, tem relatos de muitas pessoas, né? Inclusive Sim. familiares meus, minha avó contava, ela morava na Vila Mendes e ela falava, eles vieram pegar o Bichara aí de novo aí, né? Mas ele assume que não. Ele fala que não, que foi só o de 63. Mas esses avistamentos foram comuns até 1978. Aí depois voltou a ferver em 1995, em novembro. Aí tem muitos relatos a partir de novembro de 95. E aí estendeu, aí a nave já era em formato tic-tac, né? Sim. Aí depois, a partir do dia 20 de janeiro ali, depois do dia 27, que foi o primeiro, aí até maio, mais ou menos, maio de 96, né? Aí eram naves em formato de disco. E agora, a partir dos anos seguintes, né? Aí tem avistamentos não frequentes, assim, eventuais, né? Mas com a nave em formato tic-tac.